como é que se diz? Vai ficar devendo algumas coisinhas, né? Mas é bom que eu encontre algumas coisas, que espero que vocês tenham feito o simulado, porque senão vão ficar com ou sem nota no bimestre, ou vão ficar com a nota baixa. Viu, gente? Quando for sexta-feira, eu vou fazer uma atividade com vocês. Essa atividade vai ser atividade recuperativa. Recuperativa, assim, como? Por que o nome é recuperativa? Para ajudar aqueles que não têm nota e ajudar aqueles que têm nota baixa. Então, todo mundo vai fazer essa atividade. Sexta-feira que vem, eu vou postar a atividade. Eu posso postar um videozinho para explicar a atividade, conversar com vocês, mas não vou chamar no Meet, não, certo? Não vai ter chamada no Meet sexta-feira. Vou só postar a atividade. A atividade vai ser via formulário, vai servir depois de análise das notas, para quem precisar dar uma pontuação mais. A quem não precisa, a pontuação vai ficar a maior possível, certo? Então, aconselho que todos façam essa atividade sexta-feira para a gente fechar o primeiro bimestre e poder colocar essas notas no sistema. Ok, gente? Certo? Pessoal, antes que a gente começar, eu quero fazer o registro dessa aula. É o último registro do bimestre para a gente fazer aquela pontuação. Já sabe como é o registro, né? Abriu a câmera, eu registrei, no final dou uma pontuaçãozinha extra para ajudar a média de vocês, certo? Vamos lá. Então eu vou contar 5 segundos. Quem abrir a câmera. Peraí, professor, agora não, tô tentando dar um jeito no meu cabelo. Agora aí. No final da aula. Professor, tá passando por um negócio. Isso não é no final da aula. Não, eu sempre costumo fazer no final, mas agora eu vou mudar, vou fazer no início, porque o que eu estou notando... Não, professor, faça no final da aula, porque no início a gente ainda está se preparando. É verdade. Veja bem, porque o início tem mais gente, no final você termina com 12, 15... agora. Ah, meu pai, aí no início vocês já estão todas aí já abre a câmera. Não tem nada a ver isso não, professor. E então, eu também acho que não tem nada a ver, o início ou no final não tem nada a ver. Né? Não, professor, não tem nada a ver fazer esse negócio no início. É assim, que é melhor. Quem não sabe como é o sistema eu gosto de dar ponto a vocês, ajudar uma pontuação. Então, eu dou ponto àquele que quer. E como é que eu faço para dar essa pontuação? Eu peço para abrir a câmera, eu faço um registro. No finalzinho, na média, aí eu olho quem segue toda a orientação do professor, tem um pontinho a mais. Aí eu vou verificar pelo registro que eu fiz, certo? Tá bom, daqui a pouco eu faço esse registro. Vamos segurar mais um pouquinho. Então, vão se preparando aí, que quem quiser esse pontinho vai abrir a câmera, certo? Daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Viu, gente? Então, como eu falei para vocês, viu, pessoal? Nós terminamos o primeiro bimestre, nós vamos começar o segundo bimestre. Mas eu não queria começar o segundo bimestre com vocês essa semana. Então, eu vou revisar o conteúdo aqui, vou falar um pouco sobre literatura, a linguagem literária. Então, é uma linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, é uma linguagem que é cobrada no nosso conhecimento, é cobrada no nosso estudo, e a gente tem que ter esse conhecimento, certo? Então, eu preparei aqui um slide e queria passar com vocês para fazer uma discussãozinha. Daqui a pouco também eu pego a frequência, compartilho com vocês, para vocês assinarem. Mas antes eu vou fazer a frequência aqui, eu chamando para ver quem está aí do outro lado, porque às vezes o carinha deixa lá só o celular ligado e sai e sumiu. Aí eu faço o meu registro, logo o primeiro registro é esse. Quem responde a chamada, eu sei que está aí. E quem não responde, eu sei que aconteceu alguma coisa, não está. Né? Vamos lá. Então, João, já estou vendo o João já abriu a câmera, está aqui. Micaela Alita, está aí? Tô. Isso, Fernando, ó. Tô aqui. Isso, Tawane Silva. Aqui. Bem. Emerson Rocha. Presente. Ok. Juliana. Presente. Yasmin. Presente. Diego. Presente. Lívia Mariana. Presente. Tâmara Santos. O professor não é Tamara, não, é Ah, não, Tamara. Tamara. Tamara Santos.
Maria Isabel. Eu tô aqui, professora Maria Mica... Gardini. Tá aqui Isso. comigo, viu? Porque o celular dela tá desligado. Não entendi Botaram como pra é. falar, pra te acreditar em mim aqui, ó. Boa tarde, professor. E quem foi que falou agora? Foi a tua É irmã? a Foi? Maria Gardênia e a Maria Isabel. Ou estão as duas? Vocês são primas, família, conhecida, vizinha? É prima. São primas. Elas estão assistindo a aula juntas, né? É. Pronto, é bom saber disso, certo? Vamos lá, Micaele Pereira, Maria Beatriz, Presente. Suame, Aqui. Cauã Fausto, Presente. Michele Pereira, Presente. Ítalo Messias, Aqui, professor. muito bem, Cauã Lopes, Presente. Júlia Maria, Carlos Gabriel, Aqui, professor. muito bem, Luana Stephanie, Presente. muito bem, Maiara Góes, Eu. isso, Isabelle Olizácia, é? Presente. Tá, então, graças a Deus, estão todos aqui. O bom me deixa muito feliz saber disso, certo? Gente, olha só. Como vocês sabem, né? A gente terminou o bimestre, eu já falei para vocês, torno a falar, nós vamos fazer todo o possível para ajudar vocês no que for possível das notas. E vocês estão sabendo que o dia da gente voltar para a escola está cada vez mais próximo, que começou a vacinação dos professores. Eu, graças a Deus, me vacinei hoje, estou muito feliz pela primeira dose, né? Então, provavelmente, que eu acho que pode acontecer antes, mas eu acho que no segundo semestre estamos todos com vocês, ao vivo e a cores. Claro, que não vai ser 100% presencial, né? Eu creio que não. Vai ser o híbrido, uma quantidade num dia, outra quantidade no outro, certo, gente? Aí possa ser, mas com o passar do tempo a escola vai passar todas as informações e o que eu for sabendo também, vou passar essas informações para vocês ficarem acompanhando. A Justiça já condenou que o Estado voltasse imediatamente, mas o Estado recorreu porque falta, pelo menos, vacinar os profissionais, já que não tem vacina para todo mundo, para ter vamos dizer, que vocês jovens têm o seu sistema imunológico mais forte do que os professores que já são adultos, e vocês seguram a pancada ainda. Os professores não, adoecer já arreia logo. Vocês não, dá para segurar a pancada, porque o corpo de vocês são jovens, são malhados, são vitaminados, então aguenta a pancada. A gente aí já está fraquinho. Certo, gente? E outra coisa, pessoal, provavelmente, não é certeza, mas quase certeza, né? O horário vai mudar de novo. E provavelmente eu vou ficar só com 2 turmas, certo? Eu acho que eu vou ficar com a turma 01 e a turma 02. Aí a turma 03 e a 04 vai ficar para outros professores. Aí eu não sei ainda, por aqui não dá para ver quem é da turma 01, na turma 02, 03 ou 04. Isso só na chamada que a gente vai ver. Mas provavelmente eu vou ficar com essas 2 turmas. Aí o horário pode ser que sofra alguma alteração. A gente muda o horário. Mas provavelmente, isso não é certeza. Qualquer coisa, se for, eu falo com vocês mais adiante, certo? Mas vamos seguir o nosso barco. Então, deixa eu postar vocês a nossa aula de hoje, que é sobre... Nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem literária. Todo mundo deve já ter ouvido falar, né? O que é a linguagem literária, né? Agora eu pergunto a vocês, o que é que vocês entendem por linguagem literária, gente? Hein, pessoal? Agora eu quero a participação de vocês. Vamos lá. O que vocês entendem por linguagem literária? E aí? Eita, foi mudo todo mundo, foi? Diga aí, João, diga aí, Micaele, Fernando, Tawane, Emerson, Isabel, o que vocês entendem por linguagem literária? Eu acho que cada livro tem a sua linguagem, né? Acho que é Uma linguagem. Vamos um tipo de entender. linguagem. Literatura, a gente já falou um pouquinho sobre o que é literatura. Literatura é a arte, né? É a arte expressa em, vamos dizer assim,
Em palavras. E poesias Poema. em palavras, isso, Poema poema. também, né, professor? Ela pode se expressar em, tipo, novelas que têm romances. Ela Isso. pode se expressar também? E Pode, né? pode, sim, pode, com certeza. Então, literatura, ela é uma coisa muito ampla. Não adianta eu dizer que literatura é isso, literatura é aquilo. Não. A literatura, ela é ampla, ela abrange muita coisa. Como sempre eu falo, é a arte de pensar, é o artista, é o dom que você tem de expressar a sua... Deixa eu falar assim... A sua, vamos Mensagem? dizer, não digo a sua mensagem, expressar a sua, deixa eu ver se eu encontro a palavra, a sua arte em palavra. Esse é o dom. A literatura é isso. Porque literatura, não adianta você dizer, não, literatura é a obra, literatura é o poema, literatura é a música. Não, porque depende muito do seu olhar literário, do nível de conhecimento que você tem por literatura. Quando a gente lê um livro literário, não sei se vocês gostam de ler, que às vezes é uma linguagem meia rebuscada, uma linguagem diferente, mas só que eu leio essa leitura, você lê essa leitura, mas só que a compreensão não é a mesma. Cada um que lê um livro literário, um poema literário, um romance literário, cada um vai ter uma compreensão. A gente tira pelas obras famosas, por exemplo, Shakespeare, vamos dizer aquela obra de Romeu e Julieta. Então, quando você lê uma obra daquela, ou você assiste, você tira a sua própria conclusão. Então, aquilo é literatura, porque a literatura, ela faz a gente pensar, a gente refletir, ou melhor, faz a gente ver a mais do que os nossos olhos alcançam. Essa é a verdade. Então, a literatura é isso. Eu trouxe para vocês aqui um pouquinho falando sobre essa linguagem literária. Deixa eu só procurar ele aqui onde eu botei, porque às vezes eu coloco. Quando a gente quer, o danado desaparece. Esse danado. Peraí, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, gente. Para a gente começar a nossa discussão e chamar a atenção de vocês para o que é isso, essa linguagem literária. Aí eu pergunto a vocês gostam de literatura? Vocês gostam de ler aquelas obras literárias? Gostam de ler Machado de Assis? Gostam de ler José de Alencar? Gostam de ler Graciliano Ramos? Quem tem o hábito de ler esses autores assim famosos? Né? De vocês, eu pergunto a vocês, quem tem esse hábito? Me falem. Qual o nível de leitura de vocês? O que é que atinge? Ou vocês só leem romance, ficção, suspense? Eu só leio romance e romance, ficção. Só terror. Ficção, terror. Eu prefiro suspense em terror. Suspense, terror, tá vendo? Então, quer dizer, gente, não é que vocês estejam errados, essa leitura, não. Jamais eu digo isso. Mas só que vocês têm que ter aquele costume, aquela, vamos dizer, aquela habilidade, e vocês... Aquele hábito de ler. Aquele hábito, vamos dizer assim, aquele hábito de ler coisas diferentes. Não só uma coisa que você conhece, uma coisa que você está acostumado, porque você fica restrito àquele conhecimento. O bom é quando você lê coisas diferentes, coisas que você não tem essa habilidade, que você começa a gostar. O bom é isso, porque quando a gente se prende muito a um tipo de leitura, um tipo de literatura, a gente fica, como diz, fica preso àquele tipo de conhecimento. E tudo, né? Eu digo e tudo por quê? Porque, vamos dizer assim, você aprendeu em casa que a música de forró é boa, mas você nunca quis ouvir
outro tipo de música. Aí o que vai acontecer? Você só vai ter esse conhecimento. Não estou dizendo que seja ruim, mas só que você nunca vai conhecer outras coisas. Não vai saber se o seu gosto pende mesmo para o forró, ou você descobre outro gosto musical. Essa é a verdade. Por isso que eu sempre falo, gente, vocês têm que ler de tudo. A leitura é bom, sem dúvida, tudo. Agora você lê de tudo. Ao romance, ao bilhete, a uma receita, a vamos dizer, uma ficção, a uma obra literária, você tem que ter aquele hábito de ler tudo, tudo e mais um pouco. Por quê? Porque o nosso vocabulário, o nosso conhecimento, a nossa ideia de mundo se torna cada vez o leque bem maior. Aí, quando a gente começa a botar em prática esse nosso conhecimento, que é o conhecimento que exige a produção textual, o conhecimento que existe a redação, é onde você vai ver essa diferença, onde você vai ver, eita, eu estava no caminho certo. Por que eu estava no caminho certo? Porque eu entendo praticamente de tudo um pouco. De tudo um pouco. Você sabe o que é bom, o que é ruim, vamos dizer assim, né? O que é bom, o que é ruim. Não é porque eu só gosto de uma coisa que eu não vou experimentar outra. Como é que eu vou ter propriedade de falar de uma coisa se eu nunca provei? Não é verdade? Se eu nunca provei. Então, conselho que eu dou, achei, gente, deixa eu ver só. Onde está aqui? Como eu faço para compartilhar para vocês? Só um minutinho. Só um minutinho. Vamos ver se vai, galera. Eu sei. Pra gente. Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Meu PC ajuda, aí a gente faz. Viu, gente? Porque o conhecimento de vocês fica mais amplo, fica mais vivo, fica mais aguçado, como eu digo, a ideia, né? A palavra correta é essa. Oi, pode falar. Eu tentei ler uma vez uma literatura brasileira, mas eu achei muito difícil, porque tinha muita palavra formal que eu não conhecia. Eu digo que é uma leitura arcaica, né? Aquela leitura que a gente não está acostumado. Por isso que entra a minha conversa agora com vocês. Por isso que entra. Boa tarde, Ilunes. Por isso que entra a minha conversa. Se você tem esse hábito de você conhecer todo tipo de leitura, então quer dizer o quê? Você vai ter aquele leque de conhecimento melhor. Quando você começa a ler uma leitura que é diferente da que você tem costume, mas você já leu, tem aquele hábito, então você já vai entender com um olhar diferente, você já vai ter aquela habilidade a mais. Por isso que é bom quando a gente tem esse conhecimento em forma de leque, não um conhecimento direcionado, certo? Aí eu sempre aconselho que vocês façam isso, por quê? Porque para vocês o crescimento é bom demais. Certo, gente? Então, veja bem, pessoal. Olha só. Então, vocês estão vendo aí, linguagem código, suas tecnologias, que é o português, a linguagem literária. Então, a diferença entre linguagem literária, o que é? Qual a diferença entre linguagem e linguagem literária? Qual é? Nós vamos entender agora. Nós estávamos falando um pouquinho sobre a literatura, o que é isso, é a arte, é o gosto de ver aquela coisa totalmente diferente. Mas nós vamos falar um pouquinho dessa diferença. Primeiro, a gente vai entender o que é a linguagem. Linguagem, como você já sabe, que a gente já falou muito aqui, que é a expressão do pensamento por meio de palavras. Essa é a linguagem, né? É qualquer meio de exprimir o que se sente ou pensa. É o conjunto de sinais visuais ou fonéticos através dos quais se estabelece a comunicação. Então, resumindo, a linguagem é a comunicação. Então, linguagem não é só a fala, linguagem não é só a escrita. Linguagem é quando você está com uma pessoa que você gosta, que você a encontra, que ela faz assim para você, ela não falou nada, mas você entendeu que ela gosta muito de você. Então, ela compartilhou uma linguagem com você, uma linguagem carinhosa, uma linguagem de afeto. Então, linguagem é isso, quando passa a comunicação, quando a gente entende o que o outro quer nos passar, certo? Então, vamos lá. E o que é a linguagem literária? A linguagem literária é caracterizada por múltiplos significados que uma palavra
pode assumir um texto, muitas das vezes utilizada como sentido diferente daquele que lhe é comum. Exemplo, o romance, o conto, o poema, a crônica e as novelas. Então, olha só. Então, o que é a linguagem literária? Já são livros. Linguagem literária já são leitura. Tem a linguagem nossa de cada dia, a linguagem que a gente usa para se comunicar, mas a linguagem literária, quando alguém fala com você, quando alguém já conversa com você, então vamos falar sobre linguagem literária. Aí o que é que já vem na sua cabeça? A partir de agora você já sabe. Linguagem literária é isso. É o romance, é o conto, é o poema, é a crônica, é a novela, é a peça teatral, é a imagem, é o quadro. Então, é a linguagem artística, vamos dizer, geral, o que é a linguagem literária. Então, vamos lá. E o que é literatura? Que a gente estava falando. Então, a literatura é uma arte, olha só. Eu sempre digo, eu coloquei aqui um exemplo que é literatura, mas sempre eu falo que é sempre algo a mais. Não tem como a gente definir exatamente o que é literatura. Literatura ela é muito ampla. Então, o que é a literatura? É uma arte verbal, isto é, seu meio de expressão é a palavra. Mas o uso da palavra não é privilégio do escritor, pois ela serve como uma forma de expressão para todas as pessoas. Então, isso quer dizer o quê? Então, literatura não é só a palavra. Literatura é a arte, é o jeito, é a expressão, é o comportamento. Então, literatura é mais do que a palavra. Está claro aqui o seu contexto, né? Ela não se resume só a apenas uma coisa, se resume muito mais do que isso. Então, a palavra literária, a palavra é a matéria básica, então é uma matéria básica da literatura feita com as mais diversas finalidades: entreter, emocionar, expressar sentimentos, criar mundos imaginários, denunciar problemas sociais e etc. Então, quer dizer, olha só, o que é a literatura? O que é a palavra literária? Então, ela serve para entreter você, fazer você rir, fazer você se emocionar, ela faz você se expressar o que você está sentindo, ela faz você criar mundos imaginários, não apenas aquele mundo que a gente tem conhecimento. Ela faz você denunciar problemas sociais e muitas coisas mais. Então, é essa a linguagem literária. Essa é a palavra, como se diz, literária, certo? Vamos lá. Então, literatura é uma forma de arte que recria aspectos do mundo real em mundos imaginários. Por isso, ela explora os recursos da linguagem verbal, criando efeitos surpreendentes. Então, olha só, ela é um recurso da linguagem verbal, tá? Ela cria efeitos surpreendentes. É como eu estava falando para vocês, logo no início. Às vezes, a gente lê um livro, uma obra literária de nome, uma obra bonita, às vezes a gente nem gosta, mas começa a ler, a gente começa a se apaixonar. Aí, o que acontece? Eu leio, entendi de um jeito. Você lê, você entende totalmente de outro jeito. É como aquele livro, eu acho que alguns de vocês a gente já até comentou aqui, Dom Casmurro, né? Quando diz Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? Quem já leu Dom Casmurro aqui? Hein, gente? Eu não sei se foi esse ano. Eu tenho um já vi livro, esse só que eu texto nunca para li. fazer uma atividade. Tem. Você lê, você... E aí, a sua compreensão, assim, de início, você entendeu o quê? Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? E aí, o que é que vocês me Eu dizem? entendi do texto ou do título? Do texto, né? Do texto. Lembro não. Só sei que eu li para fazer, acho que uma atividade. Eu sei. Então, veja bem. Então, nós ainda, esse ano, né, Fé em Jesus, se for presencial online, eu vou trazer Dom Casmurro para a gente fazer a leitura e a gente discutir aqui, porque é uma obra literária muito gostosa de ler. Por quê? Ela desperta um conhecimento em mim, vai despertar outro conhecimento em você, outro em você, outro em você, outro em você. E o bom é essa discussão, porque cada um traz uma reflexão. É um romance? É, mas um romance que
deixa a gente refletir, deixa a gente olhar com os olhos do coração, daquilo que a gente pensa que não está vendo e ao mesmo tempo está vendo. É aquela obra que faz você pensar. Certo, gente? Então, mais adiante nós vamos fazer essa leitura, certo? Então, olha só. A linguagem literária se faz presente no trabalho criativo do escritor durante a elaboração de seus textos, na sua capacidade de criar mensagens que podem ser lidas ou interpretadas de diferentes modos, conforme o nível de leitor, o nível do leitor. Então, quer dizer, cada leitor tem um nível de compreensão. Cada leitor que lê uma obra literária, ela vai entender de um jeito. Isso é um texto mais simples que tenha, vamos dizer assim. Você vai ler um texto, eu tenho uma compreensão. Essa compreensão vale muito pelo meu conhecimento de mundo que eu tenho. Você vai ler esse texto, você pode ter outra compreensão. Olha só um livro que dependendo da pessoa que lê, ela vai trazer diferentes tipos de compreensão. A Bíblia, aquela palavra de Deus, a Bíblia. Quem já leu a Bíblia, ou quem tem costume de ler a Bíblia, quer falar alguma coisa, Luana? Luana, viu? Não, professor, que sem querer. Viu? Então, aquele que tem costume de falar, de ler a Bíblia, você vê, tem aquelas passagens bíblicas que é interessante o quê? Que ela nos traz, vamos dizer assim, coisas que, às vezes, a gente fica refletindo em uma situação. Aí, quando uma pessoa que tem um conhecimento melhor, que tem uma maturidade diferente, que ela lê o mesmo conteúdo e ela explica, a gente vê, poxa, e por que eu não tive essa visão? Porque eu pensava assim e tem essa interpretação. Então, é isso, a linguagem literária é essa, ela desperta o saber que às vezes a gente não sabe que está dentro da gente. É aquele saber diferente. Por isso que a gente incentiva muito a que vocês leiam. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente se torna pensador. A gente não acredita em tudo que falam para a gente. A gente cria nossas próprias perspectivas, nossa própria sabedoria. Essa é a palavra. Ó. Não há leitura autêntica sem a marca do leitor. O sentido de um texto nasce do diálogo do leitor com o texto. Por isso, a interpretação dos textos literários pode variar de leitor para leitor, pois depende da experiência de leitura de cada um, de sua bagagem cultural. É o que eu estava acabando de falar para vocês. Agora, foi isso. Então, eu disse o que a vocês? Então, depende de cada pessoa. Por isso que quando a gente lê um livro, aí você diz, eu não gostei desse livro, não. Já tem outra pessoa que leu e gostou do livro. Então, cada um tem uma habilidade diferente de ler, cada um tem uma habilidade de conhecer, cada um tem uma habilidade de interpretar. E isso nós só adquirimos essa habilidade se a gente começar a botar em prática. Mas às vezes a gente tem tantas habilidades que eu falo, e você fica preso a algo e não desperta. Você não desabrocha essa habilidade que tem dentro de você, certo? Então, olha só. Vamos ler um trecho da canção Travessia de Milton Nascimento. Então, veja bem. É um trecho pequeno. Beleza. Mas é um trecho que faz a gente refletir. Olha. Quando você foi embora, fez-se noite o meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu esse lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho para falar. E agora, qual a compreensão que você tem desse pequeno texto, gente? Olha aí. Releia o texto. Ele quis dizer o que com isso? Que a mulher dele foi embora. Que a mulher foi embora. Essa é a primeira compreensão que a gente faz, né? Mas veja bem, olha se não tem algo mais por trás.
se não remete mais por trás. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olha, observe a palavra noite, o que quis dizer o poeta ao escrevê-la. Que ideia ele quis sugerir com essa palavra, gente? Agora a gente volta lá. Agora olha só. Quando você foi embora, fez-se noite. Isso, ele quis dizer o que com isso? Que a ficou noite na maioria das vezes é vazio e triste. Ficou vazio, ficou triste. Então quer dizer que acabou a felicidade dele, né? Nessa compreensão, não é isso? Então quer dizer, que ideia ele quis sugerir? Que acabou, ele não tem mais alegria, tudo ficou escuro, porque noite a gente lembra escuridão. Então, que sentido você atribui a ela? Ela era quem para ele? Quem era ela? Era o amor da vida dele? Era a esposa, a irmã, a mãe, o pai? O que era? Ela representava o que para ele? Esposa. Esposa, o amor mais do que uma esposa. O amor da vida dele. Isso, a amiga, a confidente. Então, quer dizer, um pedaço dele. Porque pela fala aí, ele ficou sem dia, ficou sem chão. Então, observe que desse diálogo com o texto vai nascendo sua interpretação, gente. Olha só, tá um texto pequeno e a gente conversando, debatendo, a gente vai interpretando, vai criando expectativa, vai notando que tem algo a mais daquelas palavras. Isso é texto literário. Então, observe a palavra noite no dicionário e compare com a da canção. Elas têm sentidos diferentes. Verdade. Se a gente for olhar, noite é o quê? Noite é um substantivo, né? Substantivo próprio do que está acontecendo, de tempo, né? Está noite. Então, é um substantivo. Vamos lá. Então, o dicionário registra apenas o sentido que a palavra apresenta na comunicação diária. Na canção, como no texto literário, esta palavra ganhou outro sentido, que é fruto da criatividade e sensibilidade do autor. Então, uma palavra pequena, uma palavra que é aparentemente sem significado, você, dependendo do colocar do seu texto, ela pode trazer outra interpretação. Pode dizer o que você está sentindo, o que você quer passar. Porque noite, ela só tem uma interpretação, mas dependendo do contexto, então quer dizer, meus dias viraram noites. Olha só, uma frase pequena. Eu estou no tempo que meus dias viraram noites. Então eu estou querendo dizer o quê? Que estou muito triste, que não enxergo mais alegria. Então, olha só que interpretação. Quando a gente começa a entender o que é literatura, como ela serve para interpretar nosso meio, certo? Então veja bem, para interpretarmos, devemos levar em conta o contexto, que isso é de fato, e quem ela está inserida. Os versos que a cercam, as palavras a que ela se liga, é também o contexto que nos dá elementos para a interpretação. Olha só que imagem é essa. Pronto. Que imagem você interpreta, você olhando para essa imagem? Qual é a interpretação que vocês fazem dessa imagem? Vamos lá. Que ele está se escondendo do marido da mulher? Oh, tá vendo aí? Ele é amante? Amante, assim, olha que pode ser uma traição. A traição. Vamos lá, o que mais você interpreta por essa imagem? Olha que interessante. Pode ser uma traição, pode ser uma filha escondendo o namorado escondido do pai. Isso, vamos lá mais. Tá vendo? Gente, é uma simples imagem, mas quantas interpretações a gente tem? Não é? E é como você falou, pode ser uma traição, ou pode ser a filha escondendo o romance do pai. E aí? E qual será a verdadeira? Então, isso, gente, isso prova mais do que eu estou falando para vocês. Então, o olhar literário é esse. Não tem só uma interpretação. Depende do contexto, depende de como você esteja vendo a imagem, esteja vendo o Pela roupa texto. que ela tá usando, professor, deve ser marido dela. O bichinho levou ponta. Não, mas só que não, dessa situação também poderia ser a filha, né? Não tem, não impede. Olha só quantas interpretações. Poderia ser a filha,
Poderia, ter mais jeito de esposa, professor. poderia ser um amigo, estava se escondendo. Sim, Poderia. amigo. Amigo bom da poxa. Que amigo é esse, professor? Não, veja bem. Poderia Pensa na ser. amizade. Vamos interpretar mais. Poderia ser o quê? Poderia ele estar correndo atrás dessa criatura. Ele corre aí dentro e a mulher não tem nada a ver com a história, só o. É a mesma história do Alto da Comparecida, né? E ele Quando a tá sem mulher roupa, pode estar professor. traindo ele, o Chicó, Então, aí chega o Vicentão, aí sai os dois, dando de santo. não, mas isso, Eu gente, te quer pego, dizer o quê? capaz safado. Isso, olha só. Mas isso tem a interpretação que nós estamos fazendo. Mas se tivesse algo explicando, a gente ia ver que tinha sentido. Mas é uma interpretação aberta. Então, isso quer dizer, literatura, a gente tem várias interpretações. Então, quer dizer que a sua interpretação está certa, a minha está errada, ou a minha está certa e a sua está errada? Não. Então, é isso, literatura é isso. Ela serve para a gente pensar, a gente refletir. Então, veja bem, ó, características da linguagem literária. É o predomínio da conotação. Gente, vocês sabem que nós vamos estudar ainda semântica. Existe a conotação e denotação na semântica. E vocês já estudaram isso, então vamos só revisar. Eu pergunto a vocês, o que vocês entendem por um texto conotativo ou um texto denotativo? E agora? Quem me responde? Vamos lá? Eu sabia essas coisas aí, mas eu já me esqueci. Eu não acredito, Isabel, não pode esquecer. A gente tem que aprender, Isabel. Isso não pode ser esquecido. O que é um texto conotativo? Por exemplo, quando eu estou falando com vocês com um tom conotativo e quando eu estou falando com vocês com um tom denotativo, são duas representações, são dois significados. Eu quero saber o que é que vocês me dizem. O que é que vocês entendem por isso? É que um é fantasioso, não. Não entendi, repita. Pode repetir? É que um é fantasioso, não. Um é fantasioso, muito bem. E o outro é no sentido real. Então, quer dizer, um você pode... Aí eu sempre digo, conotativo vem de contrário da realidade. Então, mentira, vamos dizer. E o denotativo vem de dicionário, vem do real. Então, o que está do dicionário, que é o real. Então, conotativo, fantasioso. Denotativo, real. Então, eu falo um texto para vocês com sentido conotativo, é um sentido mentiroso, Professor, fantasioso. O professor, então, ele pode ser tipo fábulas, né? O conotativo. Isso, E o denotativo pode ser tipo jornal, revista. Isso, muito bem, porque é isso a linguagem literária, é essa, a linguagem conotativa, a linguagem fantasiosa, que na maioria das vezes serve para a gente refletir. Cauã, você queria falar alguma coisa, Cauã? sim, é que eu já vi uma tirinha falando sobre o assunto de literatura, como você está falando aí, que é uma tirinha falando do Haga, que ele está dizendo assim, como é que ele diz? Os livros ensinam muitas coisas. Aí ele pega o livro na tirinha, aí diz, não ouvi nada. Pois é. Não, é nesse sentido, a conotação e a denotação. Então, o que é que ele nos diz aqui? Ó? A linguagem literária é eminentemente ativa. O texto literário resulta de uma criação. Olha o que eu estava dizendo agora a vocês. Criação feita de palavras. Esta característica permite diferentes níveis de leitura de um texto. Então, é uma característica conotativa, então não é uma característica real. Denotativa, que é aquilo que é e pronto. Por exemplo, um exemplo de texto denotativo é o texto técnico. O texto técnico, ele é denotativo, porque é aquilo e ponto. É como, vamos dizer, uma receita, um receituário médico. Ele é denotativo. Porque tem aquela receita do médico, eu não posso mudar. O médico diz, você tem que tomar 3 vezes ao dia, eu vou tomar 4. Não, porque ali ele está o real, ali é o certo. Ele não é um texto conotativo. Então, vocês têm que ter essa habilidade de descobrir um texto conotativo e um texto denotativo.
Certo, gente? Vamos lá, continuando. Então, 2, as relações de similaridade, então de igualdade. Então, veja bem, a mais comum das relações de similaridade ou de semelhança é a comparação, que gramaticalmente se emprega a conjunção como. Olha o poema. No povo, meu poema vai nascendo como no canavial. No povo, meu poema vai nascendo como no canavial. Nasce verde o açúcar. Olha só, é um poema de Ferreira Goulart. Aí você pode dizer, professor, que poema mais feio, mas ele tem um significado. Se a gente for estudar esse poema, dá umas 2 aulas só estudando o contexto desse poema, a interpretação desse poema, o que foi que ele quis dizer. Então, esse é a linguagem literária. É como um olhar literário. A gente, às vezes, pega vamos dizer, uma imagem, um quadro, vamos dizer, Picasso, que eu mesmo, que eu não tenho essa habilidade do olhar literário, do olhar artístico, eu olho um quadro de Picasso e acho horrível, aquele jogo de tinta para lá e para cá, e eles vendem por milhões. Por quê? Porque eu não criei essa habilidade, não criei esse olhar literário para a arte. Para mim é tudo igual, é um jogo de tintas ali, mas só que tem um significado. Aí quem tem experiência que começa a mostrar você, que começa a despertar, você começa a olhar essa obra com outros olhos. Então isso é literatura. Quando se dispensa esta conjunção comparativa, optamos pela substituição de uma palavra por outra, a partir da relação de similaridade. Temos uma metáfora, olha só. Então, a linguagem literária, a gente já está entrando aqui das figuras de linguagem, que a gente falou muito, né? Então, é uma linguagem metafórica. Olha, palavras não matam, nem provocam inverno atômico. E na voz do poeta, abelhas na colmeia pode até conter uma ideia. E aí, gente, o que é que vocês entendem por um belíssimo texto desse? Que belíssimo é, né? Olha, palavras... da abelhas na colmeia, é como se tratasse da união. É a mesma coisa que eu vi. Eu não sei se era um meme, eu não sei acho que era no Facebook, tipo, a foto de um sei lá, um monte de peixe. Sei, um cardume de peixe. Junto, tipo, que ali, aí falava assim, no dia que todo mundo entender essa imagem, vai ser melhor, alguma coisa assim. Porque, tipo, a união, o jeito que eles trabalham com união. Porque a pessoa olha assim, tipo, até o grupo de animal lá trabalha assim, e a gente simplesmente não consegue. Não, é verdade. Olha só, mas esse texto ele é muito bonito, ele remete à nossa reflexão. Então ele diz o seguinte, palavras não matam, nem provocam inverno atômico. E na voz do poeta, abelhas na colmeia podem até comer uma ideia. Ó, essa jogada de palavras. Gente, eu tô vendo que tem gente caindo aí, eu quero tirar foto com vocês, e parece que... Vamos ter agora. Porque só sai na foto os guerreiros que ficam até o final. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos, viu? Então, veja bem, olha só, vamos entender o que quis dizer aquele textinho. Olha, a palavra abelhas não foi pregada aleatoriamente, mas definida por uma série de semelhanças que podemos perceber entre as palavras de uma poesia e as abelhas de uma colmeia. Não matam, mas podem ferir, fazem barulho, são produtivas, são coletivas. As abelhas se agrupam em enxames nas colmeias. As palavras se agrupam em frases no texto. Tá vendo, gente? Quando a gente vê a explicação, a gente já começa a entender melhor. Então, ele fez um contexto. Então, as palavras são igual a abelhas. Se ela estiver lá no cantinho dela, ela não mata. Ela se agrupa, se ajudam. É como as palavras. Se ela estiver no cantinho dela, ela não mata, mas depende do uso que você faz dela, que ela pode até matar. Não é verdade? Então, isso é nossa interpretação, nosso meio de ver a coisa. As relações de contiguidade, modernamente, resulta numa figura de palavra, a metonímia, que eu já falei com vocês dela aqui. Metonímia. Essa figura consiste na ampliação de significado de uma palavra, partindo de uma relação objetiva entre o significado próprio e a figurada. Então, metonímia, como relembrando o que é metonímia, é quando a gente troca a palavra pelo todo, vamos dizer, o significado pelo todo. Como o Bombril. O Bombril é uma marca, né?
uma marca, mas a gente não conhece a esponja de aço, a palha de aço, vamos dizer assim, né? A gente conhece o bombril, então a gente troca. Isso é uma metonímia, certo, gente? Vamos lá. 4. Liberdade da linguagem literária. A literatura é o espaço em que a linguagem é muito mais trabalhada para causar efeitos estéticos. Por isso, a maior liberdade em relação às regras gramaticais. É o que a gente vem falando aqui. Então, ela não é uma linguagem que tem que seguir um padrão. Ela é mais solta, ela é mais aberta. Ela serve para refletir, para a gente pensar, para a gente encontrar algo diferente do que a gente está lendo. Por isso que é a linguagem literária. Explorando, então, a conotação das palavras, o escritor quebra a rotina da linguagem, estimula o leitor a participar do texto, aguçando sua curiosidade intelectual. Gente, olha só o poder da literatura. Então, ele aguça a sua curiosidade intelectual. Então, ele aguça a sua inteligência. Então, ele quer que você... a Cláudia disse que a internet está caindo. Eita, Cláudia. Vê se tenta aí para ver se quando for na hora da gente fazer esse exercício, você está aí, mulher. Não caia não agora, pelo amor de Deus. Ela está aí ainda, Cláudia? Cadê Cláudia? Cláudia? Tá ou já caiu? Estou aqui. Tá aqui, pronto. Segura aí, segura a pancada. Faz já o registro. Viu, gente? Então, quer dizer, olha só o que ele diz. Então, explora. Então, a conotação das palavras. Então, ele bota a palavra. Não é que eu disse que é um significado mentiroso. Não, é um significado de conotação da palavra que você serve para refletir. Então, a palavra não é aquela que eu estou falando. Ela pode ter outro significado. É como eu já expliquei aqui, quando eu olho para você e digo, eita, bonito o que você está fazendo. Então, quer dizer, esse significado de bonito já é outro contexto. Eu estou falando desse significado bonito com uma conotação. Está vendo a diferença? Isso é a arte da literatura. Então, conceituando, segundo a concepção desse pesquisador, Roland Barthes, a literatura não precisa obedecer a regras estruturais para se fazer entender, como está falando. Enquanto a linguagem do cotidiano submete-se a essa estruturação fixa para que haja uma perfeita comunicação. É como a produção textual, a redação. Ela tem que seguir um esquema fixo, o esquema normativo, para que haja compreensão e a gente possa entender. Já a literatura não. A literatura não está preocupada que você vai entender. Está preocupado que quer que você entenda. Não que você vai entender, você vai refletir. Isso é literatura. A linguagem literária é livre para escolher e criar uma composição própria. Isto é, o escritor da obra literária procura expressões e fórmulas que lhe possibilite uma viva manifestação de suas ideias e de seus sentimentos. Ainda, segundo Barthes, na linguagem literária, as palavras assumem uma nova face. A face da liberdade, a face da liberdade ganha um novo poder, um novo valor. Passam de simples função comunicativa para função poética, porque faz você refletir, faz você entrar no mundo da interpretação, que é o interessante. Então, ela permite que as palavras assumam vida própria, com novas significações que não foram a elas conferidas no cotidiano. Na linguagem literária, as palavras adquirem novos significados e representações. A linguagem passa a ter gosto. Olha só que significado. A linguagem passa a ter gosto. Não é só uma simples palavra, uma simples coisa. É uma linguagem que tem um gosto diferente. Certo? Passa a ter um gosto diferente. Você começa a sentir o gosto da palavra. De forma geral, uma vez que o aprendizado correto da escrita literária se consolida, é automaticamente repassado para o discurso oral, essa competência é fundamental. Quando precisamos transmitir aos outros nossas ideias, sem que os interessados tenham lido algo sobre ele. Olha só. Então, veja bem o poder que tem de trazer para o outro.
para que o outro reflita, que o outro faça uma reflexão. Então, agora, vamos fazer uma atividadezinha assim. Nossa, aqui, conversa. Eu quero a interação de vocês. Olha só. Que leitura você faz do substantivo nós nestes versos da canção Se Eu Quiser Falar com Deus, de Gilberto Gil? Então, quero que você leia, e qual a interpretação que você faz? Olha só. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, do receio. Agora, o que significa esse substantivo nós neste texto? E aí? Laço ou ninhada? Laço? Não, nossa. Nós, tá um laço aí. Será que tá um laço? Leia direitinho, entenda. Isso é interpretação, gente. Vamos lá. É meio que liberar os pensamentos. Opa, ó o Emerson chegando aí, ó. Meio que você tem que desatar esse nó da sua consciência. Você não se prender. Olha, qual a outra interpretação? Vamos lá, ó. Se eu quiser falar com Deus, ó, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós. Agora, que nós são esses, gente? É do sapato, da gravata, dos desejos, dos receios. Então, é todo tipo de nós. Então, olha só que interpretação, gente. Todo tipo de nós. Então, é essa interpretação que faz. Não é um nó de amarrar. É um nó que nos prende. É um nó da vergonha de falar com Deus. É um nó de a gente se abrir com Deus. A gente tem que desatar, pelo menos quando a gente está sós com Ele. Não ter receio, não ter timidez, não ter vergonha. Expressar todo aquele sentimento, expressar toda a angústia. É esse despertar. Certo? É esse despertar. Vamos lá, a próxima. Que significados pode assumir a palavra noite nesse trecho do poema Passagem da Noite, de Carlos Drummond? Vamos ler. É noite, sinto que é noite. Não porque a sombra descesse. Bem me importa a face negra. Mas porque dentro de mim, no fundo de mim, o grito se calou, fez-se desânimo. Sinto que nós somos noite, que palpitamos no escuro. E em noite nos dissolvemos. Sinto que é noite no vento, noite nas águas, noite nas águas, na pedra. E agora, gente, qual a interpretação que você faz? Vamos lá. O que significa aí essa palavra noite, nesse sentido? Que ele se sente vazio. Se sente vazio, muito bem. Outra interpretação, vamos lá. Tristeza, vamos lá, outra. Vamos lá, Cláudia. Não ouvi sua voz ainda falar aqui, Cláudia. Fala. Solidão, Tamara. Vamos falar, Tamara, Maria Beatriz, Micaele, Ítalo. Quero ouvir vocês. Qual o significado de noite tem aí nesse contexto? Hein, gente? Pessoal, cadê vocês? Oi. Luana, tá aí? Tô, professor. Qual o significado? Vamos lá. Cláudia, tá aí, Cláudia? A noite relata tristeza. Não entendi, Cláudia, como é? Eu ia falar tristeza, só que já falaram. Tristeza, isso, angústia, agonia, Eu ia sentido falar da hoje, mas vida. eu fiquei na dúvida. Não, mas é isso. Mas porque as pessoas já pronunciaram muitas coisas tristes, aí eu fiquei sem saber, hein? Mas isso tudo nos remete a isso. Olha o texto literário, olha o que desperta na gente. É isso, ó, é noite. Sinto que é noite. Quando ele tá bem depressivo, né? Bem depressivo, é a depressão. Então, quer dizer, um texto desse, ele não está dizendo que está depressivo. Mas quando a gente lê, a gente já vai entender. Isso é literatura. Não, vai mais além da palavra. Mas, tipo assim, professor, quando chega na noite de domingo, misericórdia, parece que o mundo se fecha, porque o negócio chato, viu, é na noite de domingo. Por Eu quê? não gosto, não. Oxe, Eu não por gosto quê? não da noite de domingo. Eu também sei não. lá. Oxe, não entendi. Por quê? Eu gosto do dia quando eu saio, mas às vezes quando eu fico em casa, eu digo, meu, só que saco, meu Deus. Não, E rapaz. agora na pandemia, né? Quer saber Agora na pandemia não tem assim, nem como reclamar, na porque segunda a já pessoa começa já a fica o dia todo.
Não, Dia todo, rapaz. assim, um mês, tudo junto em casa. Aí, pronto, é solidão o tempo todo. Não, mas você tem que agradecer a Deus essa noite. Não ser depressiva. Vocês estão depressivos, quando chega domingo à noite. A Isabel também é? Tá na aula. Ficam depressivos, vocês à noite, é? Professor lindo. Não, eu não fico não. Geralmente eu saio. Sempre tô na igreja. Mas é porque quando chega o domingo à noite, a pessoa já começa. Eita, segunda-feira. Acordar cedo pra trabalhar. Não, tem essa. Mas eu Não, gosto. eu gosto, sim, eu agradeço a Deus e tudo mais pelo domingo e tal, mas quando chega a noite, dá um vazio, um negócio chato, viu? Homem, eu não gosto não muito de domingo. Não, mas vocês param com isso. Olha aí. Depressivo só deixa esse texto para a gente refletir. Vocês têm. Agradecendo a Deus, tá vivo, tá curtindo essa noite. Abra a porta, assim, olhe para a noite e diga: eita, que coisa linda, olha a noite, o que me traz. Agora, a noite. quando eu saio, eu já não penso assim, né? Mas se ficar em casa, a pessoa já passa a semana toda em casa. Ai, meu Deus. Mas, na realidade, a noite de domingo nos remete já à segunda de trabalho, né? A segunda do início da semana. Aí a gente já fica meio... É justamente por isso que a pessoa fica... Aquele negócio mesmo, amanhã já é segunda-feira, tudo de novo. Eu entendo mais ou menos isso. Então, vamos lá, continuando. E o que adianta uma lâmpada? E o que adianta uma voz? É noite no meu amigo. É noite no submarino. É noite na roça grande. É noite. Não é norte. É noite. De sono espesso e sem praia. Não é dor, nem paz. É noite. É perfeitamente noite. E agora? A noite. Representou bem o que a gente estava falando, né? Porque a noite é falta de alguma coisa. Então, é essa representação que o texto está nos dando, né? Então, está faltando algo. É noite no meu amigo, então quer dizer, falta o amigo. É noite no submarino, então quer dizer, você está trancado. Então, tudo remete a algo a mais. Então, isso, gente, é literatura. Certo, gente? Olha só. Então, é essa linguagem literária que eu queria passar para vocês, queria chamar a atenção e queria despertar em vocês essa habilidade. Porque quando vocês começam a ter conhecimento, vocês que vão olhar para um texto, eu tenho certeza, depois dessa aula, com um olhar diferente, com um olhar reflexivo. Você já vai fazer aquela reflexão, já vai entender o que tem algo a mais. Porque, às vezes, o cara coloca uma palavra ali, mas não é o significado daquela palavra pura que ele queria dizer. Tem outro significado. E a gente desperta isso com esse olhar literário, essa linguagem literária, essa linguagem diferente. Viu, gente? Sim, agora vamos fazer o registro. Todo mundo tá prontinho aí, toda arrumadinha, já botaram batom, arrumaram o cabelo, os meninos tudo penteado, tudo bem arrumado, os meninos também, para a gente fazer esse registro. Certo? Vou fazer a contagem, viu? Certo. Olha só. 1, Jesus. 2, mostrando o rosto. 3, 4, 5. Cadê Cláudia? Cadê o Cauã? Cadê a Beatriz? Cadê o Ítalo? Cadê o Cauã? Micaela? Professor. Cuide, professor, que eu tô morrendo de vergonha. Sorria. Isso, já resisti. Gosto de ver assim. Vocês têm que parar com isso, minha gente. Oxi, é obrigatório. Não, obrigatório a gente não é nada, né? A gente não é obrigado a fazer nada. Vocês são orientados. Bora, Micaele, mostra o rosto, Micaele. Acabou, João. Vergonha não. Que vergonha. Bora, Micaele, mostra o rosto, Micaele. Vocês eu não, minha cara é mesmo que a sua. Eu não queria assustar um pouco. Tá. Rapaz, é um pouquinho pra gente conhecer. Vocês têm que imaginar, quando a gente estiver junto, vocês vão se esconder atrás das fotos, não vão, né? Quando a gente estiver junto. Máscara. Não vão se esconder. máscara. Não, deixe de coisa. Isso tudo é coisa de vocês. Deixe de coisa. Joga e vai ficar sem sobremesa, tá ouvindo? Viu, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a frequência para vocês. A gente passar a frequência. Para que vocês possam assinar. Pois, lembrando, viu, gente? Sexta-feira, vou fazer uma atividade de formulário, certo? Que essa atividade que é
Para aqueles que chegaram depois, para aqueles que devem alguma coisa, a gente fazer esse levantamento, porque não é do meu interesse colocar nota abaixo de vocês. Eu quero que vocês participem. E também não é só o participar. Eu quero que vocês, vamos dizer assim, vocês tenham algum conteúdo. Porque para mim o que interessa é isso. Se hoje, da aula de hoje, ficou algum conteúdo na cabecinha de vocês, para mim valeu a pena. Porque aí é uma coisa que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. É uma coisa que eu sei que ficou dentro de vocês. É uma coisa que despertou algo a mais. E o bom é isso. Por isso que eu brigo, eu questiono, eu exijo, eu quero que vocês participem mais. Porque eu tenho certeza, cada aula é um aprendizado novo. Pode não parecer, a gente, é nada, é só besteira, não vou precisar disso, na minha vida vai. Isso é experiência, isso é o social, isso é você socializar. Então, na vida, a gente tem que ter esse contato. Se a gente não tiver esse contato, essa experiência, esse querer aprender mais, a gente vai se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa rude, uma pessoa pequena, é essa palavra. E quando a gente está estudando, a gente está se aperfeiçoando, sempre está aprendendo coisas novas. E o intuito de nossas aulas aqui é isso, trazer coisas novas para vocês, que vocês possam levar para a vida de vocês, experiências, levar, vamos dizer, aprendizado, que o bom é isso. Olha só, gente, já coloquei a frequência no chat aí, você já pode ir preenchendo aí todos a frequência, que isso é um documento muito importante, certo? E hoje, como se diz, o bimestre terminou semana passada, mas vou ainda essa semana para fechar, porque muita gente entrou depois do ano letivo ter começado, para a gente ver se recupera e no final a gente dá uma nota boa para todos vocês. Certo, gente? Certo, galerinha? Agora eu pergunto a vocês. Sou todo ouvidos. Algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida? Estamos aí para a gente... Professor, eu coloquei o meu contato errado na frequência. Não acredito. O que foi? Você colocou o número errado? Professor, Oi. os vídeos que o senhor pediu. Não entendi. Já foram usados os vídeos que o senhor pediu para a gente fazer. Pronto, os vídeos, eu estou esperando só a escola, eu não sei se a escola esqueceu, Isabel, que a escola tem uma apresentação que é o dia D da família, que era dia 17, ia ser ontem, mas não falaram nada. Aí eu estou com o vídeo que vocês me mandaram, aqueles vídeos todos, estou só esperando ela marcar, porque vai convidar os pais, tudo a um evento todo da família, para a gente fazer essa apresentação. Aí vai ter uma reunião com a gente, professora, a escola deve falar alguma coisa, eu só estou aguardando ele. Viu? Que vídeo? O vídeo que foi pedido, Cláudia, nas nossas aulas. Que eu fui pedir... deixa eu ver. Que vídeo? Vixe, Maria, vocês estão acompanhando não as aulas, hein, gente? As aulas... Tá tudo desligado. As aulas estão todas lá no grupo, se não tiver, me peça. Vocês acompanhem, dê uma olhadinha nas aulas, porque tudo que a gente faz aqui tá registrado na aula e deixa lá só para vocês tirarem dúvida. Foi um vídeo que eu pedi, assim, o dia D, comemorando o dia D da leitura, certo? Então, quer dizer que o dia D da leitura é o quê? É o que você gosta de ler, o que você gosta de praticar, o que você gosta de fazer. Aí eu queria que vocês criassem um vídeo, ou você narrando um poema, ou você cantando uma música, ou pode ser até narrando uma música, né? Não pode ser cantado, você narra, porque tem música que tem cada letra bonita que é mais munição. É preciso mostrar o rosto, né? Olha só, não entendi como é. Deixa eu ver aqui quem. Luana? Valia 10 pontos, não era? Não, valia ponto. Que 10 pontos? 10 pontos é o nosso bimestre todo, meu amor. Viu, Michele? Não é obrigado mostrar o rosto, é obrigado você falar, você narrar. Aí a montagem desse vídeo vai ser como vocês sejam criativos. Vocês podem pegar imagens de fundo, um som musical, você falar do Nordeste, você falar do patrono da educação, que é Paulo Freire, e colocar imagens e
fazer aquele jogo, que eu sei que vocês sabem mais do que eu fazer. Eu já vi vários trabalhos. Que Não sei, não. Sabe, sim. Que Eu não sei, não. eu vejo algumas de vocês aqui na rede social. Tem algumas de vocês que me seguem na rede social. Eu sigo vocês também no Instagram. Quem não me segue lá. Eu fico acompanhando. Tem gente que faz uns vídeos de TikTok muito massa. E tô ligado. Então, quer dizer, vocês sabem mexer, né? Então. Tá vacinado hoje, não foi? Graças a Deus. Tomei a primeira dose. Olha. E tô torcendo que Coisa boa. chegue logo a de vocês também. De vocês não, de todos. Para toda a população esteja vacinada, para a gente começar o nosso novo normal. Eu não digo que vai começar professor, o normal. mas licença, tipo assim, vai ser uma semana de aula e outra semana online, é? Olha só, gente, o Estado, ele fala em voltar, mas ele não disse como vai ser. Eu estou imaginando assim, isso é uma imaginação minha, eu estou crendo que seja assim. Por quê? Porque as escolas particulares voltaram, e não voltaram 100% presenciais. Aí, como é esse híbrido? As escolas particulares voltaram assim. Um dia uma turma está na escola e a outra turma está em casa acompanhando a aula ao vivo. Ao vivo. Então, quer dizer, a aula fica gravada, está acompanhando, você pode. Aí, aquele que não foi, mas está acompanhando tudo que está acontecendo lá na escola. Aí, no outro dia, aquele que não foi, vai, e assim sucessivamente. Mas o Estado, que eu sei que as escolas não têm esse recurso para transmitir ao vivo, que eu acho difícil, ainda eu não sei como vai ser. Provavelmente, o híbrido do Estado vai ser assim. Isso é uma coisa minha, não é uma coisa que eu estou dizendo que vai ser, não, viu, gente? É uma coisa minha. Estou dizendo uma coisa que eu penso assim, porque eu sei que a carência que tem de recurso é a escola pública, né? Eu penso assim, que nós vamos trabalhar um conteúdo hoje, pronto, vocês estão presenciais. Nós vamos trabalhar um conteúdo, aí eu trabalho o conteúdo, trabalho a atividade. Essa mesma atividade eu mandei para o pessoal que está em casa. O pessoal que está em casa. Então, quer dizer, o pessoal de casa vai fazer essa atividade. No outro dia, ele vem para cá, a gente vai trabalhar o conteúdo e corrigir a atividade. E vocês que estavam hoje, amanhã, já vão estar com outro conteúdo para vocês estudarem. Porque no outro dia, a gente vai fazer sempre essa revisão com a turma. Está entendendo como vai ser? Eu penso assim. Pode ser até diferente, né? Que o Estado ainda não passou como vai ser todo o esquema dele. Eu penso ser assim. O híbrido da escola pública. Mas o bom é que pelo menos a gente vai ter um momento de encontro, né? Um momento de sala de aula, um momento de debater. Eu quero trabalhar muito com vocês, produção de texto, agora eu quero trabalhar com vocês na sala, porque aqui eu não fico perto, eu não vejo, eu quero trabalhar com produção de texto no momento da aula, porque eu estou com vocês, estou acompanhando, estou orientando, dizendo, não, muda aqui, ó, tá aqui. Assim não, eu peço um texto, vocês fazem, alguns mandam, eu dou um retorno, mas eu sempre sei que fica aquele retorno meio vago, o bom é aquele contato, é isso que a gente está sentindo falta. Certo, gente? Entenderam mais ou menos como vai ser? Aí penso eu que seja assim. Outras perguntas? Galerinha do mal. Professor. Pode falar. Então pode ou cantar uma música ou narrar uma música e colocar uma Isso. no fundo, né? Isso, aí você faz aquele vídeo. Agora, lembrando, gente, que posso seguir, esqueça que teve algumas pessoas que mandaram, esqueceu, mas foi refeito. Coloca a introdução no vídeo. Por quê? Chega o dia que for passar o vídeo, aí tem a introdução. A introdução é o quê? É o nome da escola, o nome da disciplina, o nome da música, ou do texto, ou do poema que você vai relatar, e o nome do autor do vídeo, que vai produzir esse vídeo, certo? Aí você coloca tudo e depois começa o vídeo. Ô, professor. Oi, pode falar, Williams. É sobre o que? Os textos, poemas, música? É sobre Não, o quê? aí é seu critério, é o que você gosta. Vamos dizer que você goste de histórias e quadrinhos. Aí você pode fazer essa montagem com a história de quadrinho, contando uma história de quadrinho. Tá entendendo? Entendi. Eu acho. Oi. Pode falar.
É tipo assim, eu gosto de uma música em inglês. Aí eu posso colocar. A tradução dela. Sim, eu falando a tradução, ou pode Isso. ser a música tocando com a tradução. Qual do jeito? Não. Você vai colocar a música original atrás e você traduzindo com suas palavras, acompanhando bem devagarinho para a gente refletir na letra da música. Certo? Entendeu? Pronto, aí fica massa. Aí você coloca umas imagens, uns fundos para fazer aquele tchan e manda pra gente coisinha. Lembrando, tem que ter a traduçãozinha pra gente entender o que vem pela frente. Certo? Certo, gente? Eu tentei um monte de vezes colocar o nome da escola. Não vai de jeito nenhum. Eu salvo, aí quando eu vou ver, tá só o meu nome lá e o nome do... Às vezes acontece. Mas você pode pedir ajuda a um colega, Mayara, porque tem tanto de vocês têm habilidade assim que eu já vi de fazer montagem. Eu mesmo também não sei, não. Se eu vou fazer, eu me atrapalho todinho. Mas tem gente que pega o celular, faz cada montagem massa da fera. Eu não sei se é qual aplicativo. Como esse aplicativo do TikTok mesmo. Eu já ia perguntar sobre o aplicativo. Particularmente, eu gosto Tipo, qual vocês usam? todo típico, sei lá como o diabo pronuncia. Deixa eu botar aqui no chat. Pessoal, pode sair. Eu usei o Pode, CapCut. eu estou terminando a aula, viu? Então, assina a frequência. Quem quiser sair, quem tiver alguma pergunta, já vou encerrar aqui. Então, desejo a Professor, vocês. você ouviu meu vídeo? Esse aplicativo